falar aqui do Banco Itaú e seus limites de crédito nos seus cartões, a aprovação, a diminuição do limite ou aumento de limite, conforme foi falado em 2 vídeos anteriores a este. Então, vou falar sobre estes aumentos de limite e também, lógico, a diminuição do limite que pegou muita galera aí de surpresa, e também a parada, o freio, que ele pisou no freio e não está mais aprovando. Quer dizer, ele disse que não ia mais aprovar cartões de crédito. Então eu vim aqui para falar alguns particular e sobre o aumento de limite que vocês viram lá na capa, aquele limite maravilhoso que vocês viram lá na capa. Vou falar dele agora, ok? Mas antes, galera, é o seguinte, eu sempre recebo aqui perguntas, e as perguntas, às vezes, a resposta está no vídeo. E já fiz assim vários vídeos aqui, bastante mesmo, mas muitos vídeos. Então, muita gente ainda não conseguiu, talvez, entender ou ver o vídeo, tá? Aí faz a pergunta que está nos vídeos. Mas não tem problema, você pode fazer a pergunta, que aí eu faço outro vídeo ou respondo pessoalmente. Por exemplo, sempre me pergunta sobre score. E eu sempre falo sobre score. Então, assim, a indignação ou a pergunta de muitos, inclusive inscritos, eu tenho score alto, mas o banco não me aprova. E acaba xingando o banco, falando que o banco está errado por não ter aprovado, porque não entende porque o score está alto e porque não foi aprovado no crédito. Então, galera, vamos lá. Como eu já disse, tem vários vídeos aqui falando sobre esse tema, mas vamos falar de novo, rapidamente, para que o vídeo não fique longo. Depois eu volto ao assunto lá do limite de crédito e aprovações de crédito do Banco Itaú, ok? Bom, olha só, o score, ele não é o fator principal para uma análise de crédito. Então, tem muitas pessoas que falam, olha, o meu score está 900 e o banco não me aprovou o cartão de crédito. Então, olha só, o score está 900, mas ele olha o SCR, é um fator de coisa, é um conjunto que ele analisa para poder te conceder o crédito. E esse conjunto, cada banco tem os seus critérios, tá? A sua política interna. Então, não vou dizer para você, olha, é isso e pronto, acabou. Não é. Então, cada banco tem, mas é um conjunto, ok? Por exemplo, do Banco Itaú, ele olha o SR primeiro para depois ele retornar e olhar o Birô de Crédito, que é o Serasa. E aí, galera, ele não dá muito esse ênfase naquele limite que você tem lá de score. Aquele, meu score está 900. Ele não dá muita ênfase nisso. Ele dá ênfase mais em vários parâmetros, que um deles é o score interno do Banco Itaú, se por acaso você já é cliente do Itaú. Se você não for cliente, ele vai olhar o SCR, o histórico SCR, o Serasa, a sua renda e todos os outros dados, como o teu CPF, inclusive não só o Itaú, mas outros bancos também vê, principalmente o seu CEP, o local onde você mora. Infelizmente existe isto, ok? É tanto que quando você vai pedir um cartão de crédito do Banco Itaú, ele pede para aceitar a localização do seu dispositivo, para ver se realmente você está pedindo no lugar certo, do CEP certo. Tudo isso eles analisam, ok, galera? E aí o score, ele é um dos fatores. O score alto, ele significa o seguinte, quando o score está alto, significa o seguinte, várias, né? Por exemplo, você tem um cadastro positivo aceito, funcionando, então o seu score pode estar aumentando por causa disso. Você não tem visita de outros bancos para te conceder crédito, então por isso que o teu score está alto, ok? É lógico, você não tem visita, o teu score está alto. Então são vários fatores que o teu score pode estar naquele limite ali de 900, de 800, de 850, de 750. Então muita gente que reclama que o limite, o score está alto e o cartão não aprova ele. E aí, mas aí tem que ver a análise de outras coisas, porque como eu disse para você, o histórico SR, que é um dos importantes, o banco vai lá dar uma olhada, porque todas as transações de crédito acima de R$200 vai para o histórico SR. E se você não tem movimentação bancária, ou seja, movimentação financeira, não tem um bom histórico SR, o banco, então, ele poderá recuar, não te aprovar. E se aprovar, vai te aprovar com um limite, às vezes, baixo, um limite pouco, apenas para começar a te conhecer. É o que acontece que alguns bancos, algumas fintech, principalmente com a fintech Nubank, ele aprova lá um limite bem baixinho e depois diz que vai poder conhecer o cliente. E aí ele, conforme ele vai conhecendo, ele vai aumentando o limite
conforme eles lá falam, ok? Então, galera, o score não é o fator crucial para aprovar o seu limite de cartão de crédito, tá bom? Bom, aí vamos lá. Sobre lá a capa. Bom, o Itaú tem vídeo aqui falando que o Itaú deu uma freada, ele freou, ele pisou nas aprovações de cartão de crédito. O próprio CEO do Itaú que falou isso, que ele freou para não aprovar, porque está com medo da inadimplência. Então, para poder não ter inadimplência, ele freou a aprovação do cartão de crédito. E depois eu fiz outro vídeo falando também sobre muitos clientes tiveram a surpresa de ter diminuído o limite dos cartões de crédito, certo e verídico, porque foi provado com os prints que as pessoas mandaram, ok? Bom, então as duas coisas. Só que, no entanto, fui pego de surpresa, eu aqui, Divino Alves da Silva, foi pego de surpresa que eu estou gravando hoje, dia 16 de maio de 2022, no dia 15, quer dizer, um dia antes, quer dizer, ontem, eu fui olhar o meu aplicativo, o meu limite de crédito do meu cartão Signature, quer dizer, o meu Visa Signature, que é o Uniclass, ele teve um ligeiro aumento de limite. Não estabilizou e nem baixou. Teve um ligeiro aumento. Foi um aumento pouco, mas teve. Ele era 27.290 e foi para 27.390. Olha a coincidência. Então, quer dizer, aumentou R$100, mas aumentou. Ele não diminuiu, conforme é o que está acontecendo com muitos clientes. Então, galera, o que pode estar acontecendo é o seguinte: um dos meus inscritos escreveu, e aí eu acho que ele está certo, que pode ser isto, que a pessoa atrasou a fatura, o banco se sentiu com medo e diminuiu o limite, ok? Isso pode ter acontecido. Inclusive, um dos vídeos que eu fiz está lá dizendo que a pessoa atrasou em 11 dias o pagamento da fatura. Então, o banco diminuiu. E pode ser também a pessoa extrapolou aquele limite emergencial. Digamos que você tem um limite de 10 mil, gastou 10.100. Aí você extrapolou várias vezes aquele limite emergencial, o banco se sentiu com medo e diminuiu o seu limite para que você, então, não caia de novo nesse caso, no limite emergencial. Porque se ele aumentar, tu vai ir pedir emergencial de novo. Vai aumentar, pedir emergencial. Então, ele preferiu diminuir, que aí vai te dar aquele choque e você não faça mais isso de ultrapassar o limite para poder cair no limite emergencial. E também pode ser o uso do limite do LIS lá do Banco Itaú, que ele tem um LIS. Isso também, ele vê que se você usou o LIS, pode acontecer que é o seguinte: você está sem dinheiro, por isso que você usou aquele cheque especial que no Banco Itaú chama LIS. Ou o parcelamento das faturas, que também é um fator principal para diminuir o limite do cartão, é você parcelar a fatura. Então, assim, mesmo que seja por lei, o sistema não vai reconhecer com bons olhos você parcelar a fatura. Parcelar as compras é diferente. Você vai lá no estabelecimento comercial, compra lá um produto que custa ali 10 mil, parcela em 10 vezes de 1.000, ok, beleza, isso aí não tem problema nenhum. Parcelar a fatura é o seguinte: sua fatura veio 10 mil, você não teve dinheiro e pagou o mínimo, ou parcelou o restante da fatura de X, aí o sistema vai te reconhecer que você está sem grana e poderá diminuir o seu limite. Então, tudo isso pode ter acontecido para que essas pessoas tenham esse limite diminuído. Ou não, ok? Mas apenas uma suposição. E o meu inscrito lá, de repente, ele tem a razão. Que eu tive, nesse caso, um aumento de limite pouco, mas eu tive de 27.290, foi para 27.390. E uma semana anterior, a minha esposa teve um aumento de 1.740, quer dizer, o limite dela era 1.740 no clique, foi para, veja bem, foi para 7.630. Então ela teve que 6.000, né, 6.300 de limite, 7.000, ela teve aí um pouco mais de 6.000 de aumento de limite. Então foi para 7.630 de 1.740. Então ela, uma semana antes de dar essa parada aí que o Itaú anunciou que ia dar uma parada na aprovação do cartão de crédito. Então, galera, é o seguinte: pode ser isso. A minha esposa, ela nunca parcelou fatura no cartão dela, nunca ultrapassou o limite de LIS, nunca fez isso, sempre pagou direitinho. Eu também. Então, de repente, pode ser o que está acontecendo com muitos clientes que estão tendo o seu limite diminuído. Apenas uma suposição, não estou falando que contigo aconteceu isso, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e fui!